Oi, gente, tudo bem? Bom, a nossa aula hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Vai ser só com a minha carinha aqui, porque, enfim, a matéria, na verdade, ela é uma questão de leitura da própria lei, né? A gente vai trabalhar hoje com um procedimento específico da Lei Maria da Penha. Veja, o procedimento específico da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha tem alguns procedimentos específicos nela, né? Via de regra, ela vai seguir o procedimento comum ordinário, tá? Mas tem algumas peculiaridades que a gente precisa trabalhar um pouquinho aqui, no que tange a matéria de processo penal. Gente, eu peço que quando vocês estiverem acompanhando essa minha aula aqui, exatamente para a gente não ter slides, é interessante que você abra a lei, tá? Abra a lei lá no Planalto, então joga lá Lei 11.340 de 2006, e para que facilite um pouco a maneira que a gente possa conversar aqui. Pessoal, seguinte, a Lei Maria da Penha em si, ela tornou, no que tange a nossa matéria aqui, ela tornou crime a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? É importante a gente dizer isso, vocês sabem, estão cansados de saber, que as formas de violência, elas não se restringem à violência física, né? Então, se restringe a violência, também a forma de violência psicológica, patrimonial, moral. Então, a norma, ela, além de ter esse caráter aí repressivo e punitivo, ela tem um caráter preventivo. Então, ela via criar mecanismos, assim como o procedimento de tóxicos, um dos seus objetivos é criar políticas públicas para que haja a prevenção do crime de violência doméstica, né? Então, a gente já sabe que existem diversas formas de violência, né? Física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, né? Muitas das formas da violência psicológica, elas estão atreladas ao isolamento da mulher, o seu constrangimento, uma vigilância constante, né? Digamos que às vezes pode começar ali com aqueles ciúmes exacerbados. A violência moral, ela vai compreender mais palavras verbalizadas ou, inclusive, gestos, né? Então, atos que configuram ali uma calúnia, uma difamação, uma injúria, né? Aquela violência moral, que é ficar falando mal da mulher para outras pessoas, ou ficar espalhando certos boatos a respeito da vida dela, inclusive da vida íntima dela, né? Então, não confundir a violência psicológica com a violência moral. A violência psicológica é aquela muito atrelada à própria mulher. Então, é aquilo que é aquela violência em que a mulher ela sente sem necessariamente estar atrelado com palavras, com gestos. É simplesmente um ciúmes exacerbado, um isolamento. Ah, hoje você não vai sair, hoje essa roupa está muito curta. Enfim. Agora, a violência moral, ela é algo que se enxerga um pouco mais, né? É aquela injúria, aquela calúnia, aquela difamação, né? Consegue se enxergar um pouquinho mais, tá? A violência patrimonial, ela vai consistir aí em alguma espécie de retenção, subtração, ou inclusive destruição total ou parcial do patrimônio da mulher, né? Inclusive os objetos íntimos, né? Tá lá uma joia da mulher, essa televisão aqui que você comprou, ela é horrível, ela é péssima. Você vai lá e deteriora aquele patrimônio da mulher, né? Então, inclusive, tem gente que diz que o próprio fato de você obrigar a mulher a utilizar um método contraceptivo ou impedi-la de usar um método contraceptivo, você pode associar isso a uma violência patrimonial. Tem alguns doutrinadores que falam um pouco sobre isso, tá? Importante a gente dizer que a violência, nesse sentido, o método contraceptivo, você obrigar a mulher, aí por outro lado, você obrigar a mulher a praticar uma conjunção carnal ou qualquer espécie de ato, né, sexual, aí vai configurar uma violência sexual. Bom, sabendo então que existem diversas formas de violência contra a mulher, é importante a gente saber que a queixa, ou o relato, né, melhor dizendo, um termo mais, a notícia desse crime, ela pode ser feita em qualquer delegacia.
Veja, não é obrigatoriamente o fato de termos delegacias contra a mulher, né? Delegacias contra a mulher, não. Delegacias contra a violência, delegacias de violência contra a mulher, o fato de existir essas delegacias especializadas não impedem que a própria mulher faça a sua notícia de fato a qualquer delegacia. Né? Aí é evidente, entendendo a delegacia, existindo delegacia especializada, que essa delegacia aí vai encaminhar aquele relato, aquela notícia crime ou esse boletim de ocorrência à delegacia especializada, tá? Estando na delegacia, seja ela especializada ou não, a autoridade policial ela deve ouvir a mulher agredida, né? Lavrar esse boletim de ocorrência, colher todas as provas que servirem de arcabouço para esclarecer os fatos e remeter no prazo de 48 horas expediente ao juiz pedindo a concessão de medidas protetivas de urgência, caso a mulher assim o requeira, né? Então, a mulher entendendo que ela precisa de uma medida protetiva, ela pode pleitear a autoridade policial, que deverá, ouvindo ela, encaminhar no prazo de 48 horas a autoridade judicial, tá? Havendo, claro, crimes que deixam vestígios, por exemplo, uma lesão corporal, etc., ou é uma questão aí de violência sexual, é necessário o laudo de corpo de delito, né? A autoridade policial também deve ouvir o agressor e suas testemunhas, né? E aqueles procedimentos comuns que acontecem em inquérito policial, tá? E o que vai diferenciar, portanto, gente? O que vai diferenciar, então, é a gente saber que nesse prazo aí de 48 horas, a autoridade policial pode encaminhar ao juiz para que haja o deferimento das medidas protetivas de urgência. E o que são isso? Bom, essas medidas nada mais são do que ordens judiciais que vão visar aí garantir a integridade física e psicológica, moral da mulher, né? Então, o que isso vai acontecer? Pode propiciar, vejam aí, eu quero que vocês abram no artigo 22 a 24. Nós temos um rol que é exemplificativo, bem longo, em que vai trazer aí algumas possibilidades. Por exemplo, proibição de manter qualquer contato com a mulher, seja física, seja por meios virtuais, por exemplo, né? Então, a mulher está sendo ali difamada, injuriada por meios eletrônicos, lá por WhatsApp, pelas redes sociais. Em uma das medidas de urgência, protetivos de urgência, pode ser exatamente que não haja o contato, inclusive em meios eletrônicos, né? Não, a gente é acostumado a ver, não pode aproximar por, sei lá, 100 metros. Mas uma das possibilidades é que haja esse distanciamento também virtual, também eletrônico. Não tem essa restrição que seja apenas um isolamento físico. Veja, o rol dos artigos 22 a 24 são meramente exemplificativos. Então, tudo que visar a proteção da mulher e garantir a sua integridade física, moral, etc., pode ser aplicado, né? Então, vai ser uma análise bem casuística, tá? Então, se a mulher ela precisa de uma proteção ali física, pode garantir ali o distanciamento físico. Se a mulher precisa ali de um distanciamento virtual, né? Ela vai ter ali aquele distanciamento virtual. Professor, e como que faz para ter essas fiscalizações? Bom, no que tange ao distanciamento físico, inclusive, é possível, e a lei possibilita isso, que haja o monitoramento policial, né? Então, é possível que a vítima ela se sinta tão constrangida que necessite, tão ameaçada, que necessite de monitoramento policial. Então, por exemplo, precisa lá de 2 policiais fazendo a sua segurança. Pode? Pode. É uma das possibilidades da lei, né? Então, para que haja garantia das medidas protetivas, pode, inclusive, ser utilizado da força policial, né? Da segurança policial. Veja, isso já fica um pouco mais difícil no que tange a distanciamento virtual, a distanciamento eletrônico, né? Fica um pouco mais difícil desse monitoramento. Mas é evidente que, por exemplo, a mulher acabou de receber uma mensagem e sabe, o cara tá sabendo, ele foi notificado de que ele não pode enviar mensagens para a mulher. A mulher vai lá e recebe imediatamente. Ela pode levar essa mensagem à autoridade policial e aí, havendo descumprimento dessa medida protetiva, e isso
é uma das diferenças que nós temos aqui. Havendo o descumprimento dessa medida protetiva, pode imediatamente ser decretada a prisão preventiva do agente, tá? Então, observe, o descumprimento de uma medida protetiva leva a possibilidade, isso não é automático, tá, pessoal? Mas é uma possibilidade que o juiz decrete a prisão preventiva. Por que eu tô falando que não é automático? Porque isso não quer dizer que imediatamente a pessoa descumpriu, já sai lá o mandado de prisão preventiva. Não. Toda decisão judicial deve ser fundamentada, inclusive esta, né? Então, havendo descumprimento, esse descumprimento é levado ao conhecimento do juiz. O juiz, então, entendendo o risco evidente, eminente, ele pode decretar aí a prisão preventiva, tá? E aí ele não fica sujeito aos requisitos do artigo 312, tá? Por quê? Porque a própria Lei Maria da Penha possibilita que o descumprimento da medida protetiva pode ensejar a prisão preventiva, o que não é automático. O juiz deve entender que aquilo de fato foi um descumprimento e que aquilo de fato põe em risco a segurança e a integridade da vítima, tá? E veja, essas medidas protetivas, elas não servem apenas à vítima, mas podem ser também a seus filhos menores, tá? Então, por exemplo, a mulher, ela precisa ser abrigada, ela tem um filho, e ela precisa receber um abrigo, porque não adianta, na casa dela, ela não vai conseguir. Vamos imaginar que a família do marido mora no mesmo terreno do que ela. É impossível ela ficar em casa sabendo que a mãe dele, por exemplo, mora na casa da frente. Existem essas situações, né? Então, a vítima, ela pode, inclusive, ser encaminhada a um abrigo, né? Abrigo, programa de proteção, etc. E havendo um filho menor, um filho pequeno, que dela necessite, né? A criança também vai ser encaminhada, tá? O que mais, gente? Bom, sabendo então a respeito dessas medidas protetivas, aí eu peço que vocês deem uma lida bem bacana aí no artigo 22 a 24 da Lei Maria da Penha. A gente tem que falar um pouquinho então do seu processo judicial. Bom, havendo o juiz, é possível, né, a existência de juizados de violência doméstica contra a mulher. Aqui eu tenho uma observação bem importante para trazer para vocês. Eu sei que esse termo juizado pode levar aí a vocês a uma certa comparação com juizado especial criminal. Totalmente diferente, tá? Então, o fato de ter esse nome, juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, não significa que seja igual ao juizado especial criminal, lá do rito sumaríssimo. São coisas bem diferentes. Delas não se confundem, tá? Então, primeiro ponto. Juizado de violência doméstica não se confundem com o juizado especial criminal. Consequentemente, o seu rito é bem diferente. Então, o juizado especial de violência doméstica, ele vai ter ali algumas peculiaridades do procedimento comum ordinário, mas no silêncio da lei segue o rito comum ordinário. O juizado especial criminal segue a Lei 9.099 de 95, que vai tratar ali do procedimento sumaríssimo. Coisas bem diferentes. Por isso, gente, questão que sempre cai em provas, etc. Nunca aqueles institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099 vão ser aplicados à questão de violência contra a mulher. Tá? Nunca. Então, nada que se aplica à Lei 9.099 será aplicado à Lei Maria da Penha. Nada, tá? Então, não existe transação, não existe composição civil, não existe, tá? Isso aqui a gente tem que afastar já de imediato, beleza? Ok. Então, nas comarcas que tenham essa vara especializada, esse juizado de violência doméstica, o processo penal, a ação penal, será lá tramitada. Então, vai tramitar a ação penal nesse juizado especial de violência doméstica, tá?
Eu digo especial porque é especializado, mas não tem nada a ver com o juizado especial, tá? Então, esse juizado, ele vai regular ali as ações que envolvam violência doméstica. Isso não significa que seja uma obrigatoriedade. Por quê? Porque há comarcas que não têm essa vara. Tem comarcas que não têm uma vara de violência doméstica, né? Um juizado de violência doméstica. Então, comarcas muito pequenas, por vezes, é juízo único, né? Então, nesse caso, o juiz que vai, esse juízo único que vai julgar essas ações penais, tá? Mas nas comarcas um pouco maiores, que daí tem uma especialização maior das matérias, aí sim, a ação penal vai lá tramitar, tá? Veja, esse juizado, ele também tem competência para apreciar questões de crimes, evidentemente, e também casos que envolvam questão de família. Por exemplo, questão de guarda de filhos, tá? Questão em que exista ali uma certa violência em que precise salvaguardar a questão da mulher e etc, e familiar, né? Então, nesse caso, pode haver a conjugação de matérias nessa vara criminal, nessa vara de violência doméstica, né? É importante a gente dizer que há casos em que a violência é cometida contra a mulher e a mulher ainda é deficiente. Isso não faz com que o processo, que a ação penal, vá para uma vara comum. Apenas a gente vai aumentar um pouco essa pena, tá? Essa prisão preventiva que eu falei lá, em razão do descumprimento das medidas protetivas, elas podem ser feitas em qualquer fase do processo. Tá? Isso que é importante a gente ver. Então, o artigo 20, ele fala exatamente sobre isso. É importante também que a Lei Maria da Penha, ela prevê algumas espécies de sanções de sanção alternativa. Então, por exemplo, ela tem a reabilitação, a reeducação do agressor, cursos, palestras, programas, tá? O que não pode é a gente aplicar simplesmente uma pena de multa, tá? A gente sempre tem que aplicar aí alguma medida educativa ao agente, quando não for uma prisão mesmo, né? Quando não for uma medida restritiva de liberdade, tá? A Lei Maria da Penha sofreu uma alteração em 2018, né? A Lei 13.641, em que diz o seguinte, ó, o descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista nessa lei. Além, portanto, da prisão preventiva, também se torna um crime o descumprimento de uma das medidas protetivas. Então, descumprimento de medida protetiva significa um crime e também a possibilidade de uma prisão preventiva, tá? Então, isso aqui é importante. Qual que é a consequência disso? O descumprimento de uma medida protetiva pode levar também, sendo um crime, né, a uma prisão em flagrante. Então, veja, ainda que o juiz não tenha deferido, ainda que o juiz não tenha analisado a prisão preventiva em razão do descumprimento, pode a autoridade policial prender em flagrante aquele agente que está descumprindo. Por quê? Porque o descumprimento de uma medida protetiva é um crime. Logo, estando cometendo esse crime de descumprimento, pode a autoridade policial prendê-lo em flagrante, né? Então, ainda que a autoridade judicial não tenha analisado o pedido de prisão preventiva, antes dessa análise, pode ocorrer a prisão preventiva. Pode ocorrer a prisão em flagrante, tá? Então, leiam aí o artigo 24A, tá? Que vai falar sobre isso. É evidente que isso foi questionado, né, no STJ, em que disse que isso era novatio legis incriminadora, né, e aí ficou em vários entendimentos contrários de que isso poderia ser uma novatio legis incriminadora e que isso não poderia se acontecer, né, mas isso não, esse dispositivo não foi declarado inconstitucional, então ele está aí em pleno vigor, tá? Gente, dei uma lida aí na Lei Maria da Penha, tem alguns procedimentos bem interessantes aí, tá? Bem específicos e interessantes. E qualquer dúvida, vocês venham falar comigo. Beleza? Um beijo.